Boa noite, bem-vindos e bem-vindas ao nosso momento aqui de encontro para a nossa quarentena do bem. E aí, como é que foi o seu sábado? Foi um sábado bacana, um sábado que valeu a pena viver? Tá preparado para o domingo, para esse primeiro dia da semana, que é o nosso domingo? E hoje é a nossa 39ª live. 39ª. Amanhã é a live de número 40 da nossa quarentena do bem. Ligação aqui. Na hora que liga eu dou o end para poder voltar para vocês, né? Mas vamos lá, vai dar certo. Então, pessoal, já entrando aqui, Ivone disse que foi um sabadão maravilhoso. Beleza, Ivone Anastácio. Irene Pereira, bem-vinda. Josi, minha querida, pastora Josi. Lloyd, Lloyd, a casa é sua, vamos entrando. Cida me falando boa noite aqui. Boa noite, querida Cida. Delfi, Mana, Lúcia, boa noite. Liz, minha linda, entrando por aqui. Cris, Beth me falando boa noite. Keila, boa noite. Tins Café, Vilma, Físio também entraram por aqui. É isso aí, gente. Vocês estão aqui na minha casa, na minha sala. Nós estamos sentados aqui para bater aquele papo da nossa quarentena do bem. E hoje, repito, a nossa live de número 39. A Beth está dizendo assim, que chato, não me lembra, não fala, né, Beth? Não fala. Ali, gente, quase terminando a quarentena do bem. Keila, talvez tenha travado porque entrou 2 ligações aqui. Aí eu cliquei o end aqui, né, para desligar a ligação. Talvez tenha sido por isso, espero que tenha sido por isso que tenha travado, tá bom? Mas vai dar certo, já estamos aqui. Regina Portela, bem-vinda, minha linda. Loja dizendo, grata, sempre bom te ouvir. Maria do Socorro, Tatiane Dutra. Gente, muito bom receber vocês aqui nessa noite. E essa noite é a noite de continuidade, né? A Lúcia dizendo, não vai acabar, se Deus quiser. É isso aí, Lúcia, vamos ver, de hoje para amanhã, o que vem, né, de inspiração aí. Eu ainda não me posicionei internamente sobre isso, né, vamos ver de hoje para amanhã, né. Keila falou, sim, então parou de travar, né, agora vai dar certo até o final. A Alice está contando, mas vai ter novidade depois. Exatamente, eu e a Alice estamos aqui tricotando, a gente está fazendo um tricô, não é verdade, Liz? Um tricô, e esse nosso tricô vai render, viu? Esse tricô que eu e a Liz estamos fazendo vai render um bocado. Gente, aproveita e chama o povo aí que você conhece, vai falando para eles que nós já estamos por aqui, que a nossa live já começou e que a gente tá aqui pronto para voltar para a história, porque nós temos, né, a gente tem 2 grandes tarefas que a Psique realizou e hoje a gente vai saber quais são essas 2 tarefas e vai entender o que essas tarefas trazem para nós, né, de entendimento, de reflexão. Então, aproveita e chama pelo menos umas 3 pessoas que você conhece, que você acha que vai curtir estar aqui conosco, né, para quem você acha que esse nosso momento aqui vai acrescentar. E nós vamos caminhando para dar continuidade à nossa história. Só relembrando, então a gente tem a história de Psique, que é uma mortal, mas é linda, 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 linda. Ela é filha de um rei, e lá de Mileto, e ela é a mais bela dos mortais que já pisaram sobre a terra. E Afrodite, a deusa da beleza e do amor, fica ali muito chateada, né, com uma certa inveja. Ela fica brava, porque os mortais estão prestando culto a uma mortal, sendo que ela, a deusa da beleza, está perdendo espaço. Não, isso não pode ser. E ela manda o seu filho, né, que é, né, para os romanos Cupido, mas para os gregos Eros, o deus do amor, manda ele lá acertar a flecha em Psique,
para que ela se apaixone pela pessoa mais horrenda, mais horripilante da face da terra. Mas realmente a menina é muito linda mesmo, e quando o Eros chega lá, ele se distrai e a flecha acerta ele mesmo e ele se apaixona perdidamente por Psique. Bom, ele não pode se revelar a ela, então ele cria toda aquela circunstância lá, né, através do oráculo, falando para o pai da Psique deixá-la para ela ser desposada por um monstro, uma fera. E ela fica, só que na verdade não tem fera nenhuma, né? Ele é que é a pessoa, né, que quer casar com a Psique, mas ela não pode vê-lo, né? Ela não pode olhar para ele. Então, nesse momento, os dois vivem um amor extraordinário, maravilhoso. Porém, ela, instigada pelas irmãs, fica muito curiosa e ela duvida, né? Ela duvida se realmente ele é alguém do bem ou se ela corre algum risco com ele. E ela resolve quebrar a promessa e olhar para ele, e aquilo faz com que ele vá embora. Ela não se conforma, mas ela decide, ao invés de se matar, ela decide reconquistar esse grande amor, que é, então, o Deus do amor, né? Ela não é apaixonada por qualquer um, não. Ela estava desposada com o Deus do amor, Eros, o Todo-Poderoso. E ela vai atrás, justamente, da sogra, Afrodite, que diz a ela: não, então você vai cumprir umas tarefas. Se você der conta de cumprir adequadamente essas tarefas, eu faço com que o meu filho se encontre com você novamente. Mas nós já sabemos que Afrodite quer mesmo é que ela se dê mal e propõe a ela tarefas muito difíceis. A primeira era uma tarefa tão difícil que ela não daria conta, né, que é a tarefa de separar os grãos, e vem lá as formigas e ajudam, né, à noite, né, e a gente aprendeu sobre a relevância, né, de sermos constantes, o papel da inteligência, do discernimento, né, separar joio do trigo é o separar os grãos. Ela vem com a tarefa cumprida, Afrodite fica chateada e dá uma segunda tarefa. Essa segunda tarefa agora coloca a vida da Psique em risco, porque ela deveria pegar lã de umas ovelhas, né, que tem produz lã de ouro, mas essas ovelhas elas comem gente, então ela corria um risco. Mas aí ela recebeu lá um recado do junco, né, vai lá nos espinhos, você não precisa ir na ovelha, lá no espinho tem, né, tem as lãs. E aí ela vai nos espinhos e nós aprendemos a importância de escutar a voz da intuição, né? Aprendemos a importância de usar os momentos de dificuldade e de dor para nossa superação. Então foi isso que nós vimos nas duas lives anteriores, né? Na live de quinta e na live de sexta. E agora faltam duas grandes tarefas, que é o que nós vamos mergulhar na live de hoje. Parece que tá dando uma travada aqui de novo. Eu vou só um minutinho, que eu tô... Voltou, espero que agora pare de travar, né? Então, Keller entrando aqui, falou boa noite, Maria do Socorro falou boa noite, Lúcia também chegou por aqui, a Maria do Socorro tá perguntando para a Cláudia, cadê a Cláudia? Cláudia, cadê você? Dina Tavares, boa noite, chegando por aqui também, Luciana Carnelosso, Roberta... Dorca, muito bem-vinda, querida, gratidão pelas palavras de carinho, já agradeci lá por escrito, mas quero agradecer aqui novamente. Ela acabou de me mandar uma mensagem ali no direct que realmente encheu meu coração de alegria e gratidão. A Keila, tem uma amiga que quer saber onde encontra a história do Floquinho. Eita! Essa história do Floquinho... Para mim ela é uma tradição oral. Eu ouvi e contei e recontei, contei e recontei. Eu acredito que eu a tenha escrito em algum artigo que eu já publiquei. Eu vou ver se eu já escrevi, mas eu não me lembro de tê-la lido, né, em algum lugar. Se alguém tiver lido em algum lugar, então pode até colocar aqui para compartilhar com a gente, tá? Eu não me lembro de tê-la lido em algum lugar. A minha conexão com ela foi ouvindo, né? Essa coisa que a tradição oral traz pra gente. Ok, então eu já tinha lido até onde a Alice tinha falado.
Ivonete, boa noite. A história do Floquinhos é desde o tempo da universidade, tá vendo? E olha, Ivonete, essa história dos floquinhos é desde o tempo que eu era estudante na faculdade. Quando eu ouvi a história dos floquinhos quentinhos, eu ainda era uma estudante de psicologia. A Ivonete, que foi minha aluna de psicologia, já disse que lembra da história dos floquinhos, né? Então eu conto essa história há muito tempo. Diz que cada vez que conta aumenta um ponto, né? Então pode ser que essa história já tenha até as minhas próprias modificações aí, nem sei. Marco está falando de Eros e Psique. Ele fez um resumo. Olha que legal. A Leandra também entrando. A Lúcia, estou feliz. Tem 3 convidadas minhas por aqui. Sério, Lúcia? Que maravilha. Bem-vindas, convidadas da Lúcia. A casa é de vocês. Espero que vocês curtam estar conosco. Simone Fonseca também passando por aqui, entrando. Bem-vinda. Aqueles que já procurou na internet e não achou. Eu vou publicar a história dos floquinhos quentinhos. Se eu não encontrar, eu tenho certeza que eu já a escrevi uma vez. Não me lembro onde eu a publiquei. Mas, vou fazer um compromisso. Se eu não encontrar, eu vou escrever e vou publicar. Vou publicar no site do Instituto Logos e mando um link por aqui para vocês terem acesso. Márcia, qual a live que fala da conexão da alma, espírito e corpo? Que queria rever essa live. Ixi, Keller. Eu vou ter que ver de novo. Eu sei que essa é uma coisa que eu falo com certa constância, mas eu tô lembrando, foi uma live que eu acho que até eu fiz assim, né? O corpo, alma, espírito, e eu fui falando, né? Quando a alma se conecta com o corpo, quando a alma se conecta com o espírito, acho que é dessa que você está falando, né? Não sei, a gente tem que olhar, mas ela está na playlist lá no canal, tá? No Instagram, no YouTube do Instituto Logos, nosso canal do Instituto Logos no YouTube tem a playlist lá, Quarentena do Bem. E aí, como no YouTube dá para você colocar, né, aquela versão mais corrida, acho que se você pegar alguma que você veja a minha imagem fazendo esse movimento, deve ser essa, porque eu lembro que eu fiz bem isso aqui de falar, né, da alma se conectar com o corpo e ir para o espírito. Acho que essa foi uma das lives que eu falei disso mais claramente. Maria Aparecida entrando por aqui, dizendo um oi aqui, dando um tchauzinho pra gente. Muito, muito bom. Preparados e preparadas para saber o que acontece com a tal da psique nessa viagem? É isso aí. A Keller tá falando que é essa mesma, né? Então a gente vai ter que procurar lá e ver quando é que eu faço o gesto para saber qual delas é. Desculpa, eu não sei dizer qual o número dela. Bom, ela chegou lá com a lã de ouro pra sogra, e a sogra falou, essa menina tá demais, não, eu vou ter que mandar essa menina para um lugar mais arriscado, vou ter que mandar essa menina pra beirinha do inferno, porque às vezes na beirinha do inferno ela anda lá na beirinha e já cai lá dentro. A coisa começa a pegar. A gente vai observar em relação a essas tarefas, né, essas provas que a psique passa, como existe um aumento, né, gradativamente vai aumentando a dificuldade. É mais ou menos como escola mesmo, né? Os primeiros anos são mais fáceis, depois vai aumentando o grau de dificuldade. O primeiro semestre é mais fácil, os últimos semestres aumenta o grau de dificuldade. Por quê? Por quê? Por que aumenta o grau de dificuldade? Por que não vai ficando mais fácil? Vai ficando mais difícil porque entende-se que nós estamos com maior potencial de enfrentamento. A gente tem que partir do princípio do porquê que as provas existem, tá? Então, ao invés de ficar sentada e chorando porque a prova tá muito difícil, porque cada vez... Tem até um ditado que fala assim, meu Deus, quanto mais eu rezo, mais fantasma me aparece. Tem gente que fala isso, né? Então, ao invés de ficar aí reclamando, chorando porque a prova tá ficando mais difícil, a gente tem que parar e refletir. Por que as provas existem? Por que as provas existem? Então, vamos pensar. Por que as provas na escola existem? Elas existem para que a gente se esforce e corra atrás da aprendizagem. Porque, a bem da verdade, se nós não tivéssemos um momento para comprovar que nós aprendemos, provavelmente
a gente ia tocando, né? E aí vamos, deixa a vida me levar, ou leva eu, deixa a vida me levar. É assim, né? A gente ia se acomodando. Acho que se não tivesse provas na escola, provavelmente nós não nos posicionaríamos no sentido do esforço. Porque nem toda aprendizagem vem de forma fácil. É lógico que algumas coisas que nós aprendemos é lúdico, é prazeroso, é agradável, né? Mas nem toda aprendizagem vem assim, de uma forma lúdica e agradável. Eu acho que a gente não estava assim feliz da vida, né, ao fazer aquelas equações matemáticas monstras, né? Principalmente se matemática não era a sua predileção. Se escrever não era a sua predileção, então não foi assim tão simples aprender a redigir um texto com coerência, com lógica, né, combinando todas as regras gramaticais. Então, aquelas áreas que não são as nossas áreas de maior prazer, a aprendizagem se deu e você se esforçou para aprender, porque haveria uma prova. Você teria que ter um momento para colocar para fora o que você adquiriu. Ou estou falando mentira? É assim na vida. As provas, elas têm uma função de gerar crescimento. É para isso que as provas servem, para nos posicionar no sentido de que nós venhamos a crescer, desenvolver, ir além. E aí, lembrando a questão, né, da questão do corpo, né, do corpo, da psique, do corpo e do espírito, as provas são as formas em que nós unimos alma e corpo, psique e soma, para elevar a dimensão espiritual. As provas basicamente são para isso. São para que nós comecemos a entender com maior clareza que a matéria é transitória e que existe um espaço para além da matéria, que é o espaço noético, a dimensão noética, a dimensão transcendente, espiritual, com a qual nós devemos nos conectar. Você pode ver que pessoas que são muito arraigadas na matéria, né? Pessoas que são pura matéria, são pessoas rasas, muito rasas. Já, quanto maior a habilidade de transcendência que a pessoa tem, quanto mais conectada essa dimensão espiritual, mais sábia e profunda ela é. Às vezes você escuta um discurso de 4 horas, né? Tô pensando numa aula de 4 horas. E daquelas 4 horas de aula, você espreme para sair um sumuzinho assim. Mas às vezes você escuta uma frase. Gente, foi uma frase que você escutou de uma pessoa profunda e sábia. Uma pessoa que alcançou esse espaço de maior conexão com a transcendência. E aquela uma frase penetra a sua alma e o seu espírito de tal forma que aquela uma frase se torna um divisor de água na sua vida, antes e depois de ouvir aquela bendita frase. Mas essa pessoa que chegou nesse nível de profundidade, ela não chegou de qualquer maneira. Ela chegou porque ela fez muitas provas. Eu vou pensar quantas provas eu já fiz na minha vida, falando de estudo, né? Não sei, não faço ideia de quantas provas eu já fiz na minha vida. Faculdade, aí vem as pós-graduações, que eu já fiz várias pós-graduações lato sensu, né? Especializações, fora os outros cursos de formação que não são contados como especialização, são contados como curso de formação. Esses, os dedos dos pés e das mãos já não servem para contar. Mestrado, enfim, quantas provas eu fiz na vida ao todo. Então, de repente, o conhecimento adquirido ao longo de tantos anos, né, sentada ali nas cadeiras de uma faculdade, com livros na mão, lendo, né, um processo autodidata, tudo isso está aqui, mas está por quê? Porque prova após prova eu fui comprovando o meu aprofundamento no conhecimento. Isso serve para a vida. Quantas provas você já viveu na sua vida? A nossa personagem central aqui, a psique, ela passa por 4 provas. Nós já vimos 2, vamos conhecer 2 hoje.
Mas isso aqui é um mito, né? É um mito para nos ajudar a pensar e aprender as nossas próprias provas. Quantas provas você já viveu na vida? O fato é, dependendo do número de provas que você faz e do quão aprovado você vai se tornando em cada uma delas, isso vai determinando o quanto você está progredindo e se elevando e se tornando alguém que entende a relevância da matéria, mas que está para além da matéria, se tornando alguém que com uma frase vai conseguir ajudar alguém a se conectar profundamente com as suas verdades. Tá captando aí? É isso aí. Então aqui a gente tem a Psique que volta lá para Afrodite, né? E diz, pronto, cumpri, aqui, a lã de ouro. E a Afrodite diz, ixi, agora eu vou ter que dar uma prova pior. E essa prova pior, eu brinquei com vocês, né? Andar na beirinha do abismo do inferno, né? Eu fiz uma brincadeira, mas é fato. Existia um rio, diz o mito, que a fonte desse rio, o rio se chamava Estige. A fonte desse rio era a porta do inferno. E o rio era o rio dos infernos. Na verdade, esse era o rio que descia e ia para as profundezas do Hades, né? Que é o termo grego aí para o inferno dentro dos mitos, né? Dos mitos gregos. O que Afrodite disse foi, eu quero que você vá lá na fonte do rio dos infernos e eu quero que você me traga um copo d'água da fonte do rio dos infernos. Eita! Eita! Então, o rio dos infernos a gente já entende que não é um rio qualquer, né, gente? Porque se é o rio dos infernos, você já sacou que essa prova não é uma prova qualquer. Mas eu quero acrescentar para vocês geograficamente como que é a história. Esse rio, a fonte dele, porque tinha que ser da fonte, a fonte dele era numa montanha extremamente alta, que era impossível de ser alcançada por um ser humano. Então agora ela tinha uma situação impossível, não é impossível só porque era muito perigosa, como foi a da lã das ovelhas, a lã de ouro das ovelhas que comiam pessoas. Ela não era difícil só porque parecia um trabalho impossível, como era separar os grãos. Mas ela era impossível porque era sobre-humana, era uma tarefa que humanos não dariam conta de realizar. Esse é o tópico aqui. Humanos não dariam conta de realizar. Mas lembre-se, quando uma pessoa tem um desejo ardente que lhe toma o coração e o pensamento, ela ganha forças sobre-humanas. E ela também ganha aliados sobre-humanos. Até aqui, ela tinha tido 2 grandes aliados. As formigas, da primeira prova, e o junco, da segunda prova. Veja que são aliados muito simples, né? Aliados do nosso dia a dia, aliados corriqueiros. A gente já sabe que as formigas são ela, e a gente já sabe que o junco também é ela, né? Porque nós temos muitos eus aqui dentro, né? Tem vários eus que habitam essa pessoa que eu sou. Então são as nossas diferentes porções que nos apoiam ou que nos atrapalham. Porque tem aquela porção que vira e fala assim, não, faz não, vai dar certo não. A porção pessimista, né, negativista. Tem a porção que é sempre irritada, raivosa. Tem a porção de nós que de repente é de poucos amigos, não quer conversar com ninguém. Então tem umas porções que não ajudam muito. Mas tem umas partes de nós mesmos que fazem coro nessa jornada para alcançar os resultados. E a gente já sabe que cada um desses elementos do mito representa a própria psique. Mas aqui, gente, essas porções mais normais, como formigas e como junco, não vão ajudar. Porque a fonte está numa região inalcançável. E aquilo que é impossível para o homem, aí a gente usa a expressão, né? O que é impossível para o homem é possível para Deus. Então o mito agora está nos levando para um outro espaço. Existem algumas tarefas que nós temos que cumprir, existem algumas provas na nossa vida que a gente vai usar o nosso lado de esforço e vai dar certo. A gente vai usar a nossa intuição e vai dar certo.
Mas existem provas que nós temos que cumprir, que se a gente for contar só com essas coisas terrenas, não vai dar certo. A gente tem que contar com algo a mais, a gente tem que contar com algo divino. E é por aí que começa aqui o nosso entendimento, né? Maria do Socorro falando assim, para Deus nada é impossível, né? É isso aí, exatamente. Muito bem, agora tem um outro elemento aqui que a gente precisa entender. Que esse rio, né, desde a sua fonte, ele era um rio sujo. Veja, ele é um rio do inferno. Então, desde a sua fonte, ele era um rio sujo. Já desde a fonte, ele era poluído. Tudo de ruim, tudo de feio, tudo de sujo estava naquele rio. Agora, a Afrodite manda ela buscar uma água poluída. Além de ser difícil de ser alcançada, ainda era uma água extremamente poluída. Ok, ela chega lá na beirada lá e pensa em escalar aquele negócio e não vai dar conta, e ela fica por ali, mas ela não vai desistir, ela quer reencontrar o amor dela, que é o Eros. E no que ela fica ali, Zeus se compadece dela, né? Então Zeus é o chefe do panteão grego, né? O deus dos deuses ali do panteão grego. Então ele chega ali, ele olha para aquilo, ele se compadece e ele manda a sua águia. A águia é um dos símbolos de Zeus. Em alguns mitos em que Zeus aparece, ele aparece num formato de águia. Então algumas pessoas dizem que é o próprio Zeus, né, que se transformou em águia para ajudá-la. Outros dizem que é a águia que ele manda para ajudá-la. Não tem problema. Mas ela, ali naquele momento, ela recebe uma ajuda de alguém infinitamente maior, né? Se primeiro ela recebe a ajuda de formiga e depois ela recebe a ajuda de um junco, agora ela está recebendo a ajuda do top dos tops, que é o próprio Zeus. Então Zeus manda a sua águia e a águia vai lá na fonte e traz uma porção de água e lhe dá, né, ali na sua caneca para que ela leve a Afrodite. E ela realiza então a sua terceira prova com sucesso. Agora, o que essa prova traz para nós de reflexão? Vamos tirar nossas pérolas dessa prova? Preparados para isso? Então vamos lá. Primeira coisa, ela tem que ir na fonte de todos os males. O Rio dos Infernos é isso, ele é considerado a fonte de todos os males. E o que é ir à fonte de todos os males? Veja que, como nós estamos falando do mito, tudo é dentro, tudo é ela. Os mitos, eles falam de coisas externas, de histórias externas, de homens, de deuses, né? De situações assim extraordinárias, mas ele está falando de coisas externas para contar do interno. Então, tudo é ela. Descer na fonte do rio dos infernos, que é a fonte de todos os males, significa descer na fonte de todos os seus males. Significa olhar para a sua porção feia. Significa ter coragem para olhar para aquilo que não é legal. Significa parar de jogar a sujeira debaixo do tapete. Significa parar de usar máscaras para esconder o que de fato é. Algumas pessoas têm tanto medo de assumir suas verdades que elas as negam completamente. E, gente, todos os sentimentos e emoções fazem parte da humanidade, então eles estão dentro de mim de alguma maneira. E negar isso não nos ajuda. É difícil assumir, né, que tenha ódio, raiva, é difícil assumir. É difícil assumir que tem inveja. É difícil assumir que tem ciúme. É fácil dizer que ama. É fácil mostrar o seu lado bom. É fácil mostrar o seu lado bonito, né? Mostrar o seu lado bonito é bom, mas mostrar o lado que não é aceito socialmente, esse aí é complicado. E quando eu digo mostrar, gente, não é mostrar no sentido de sair por aí fazendo, né? Eu tenho vontade, vou mostrar que eu tenho vontade de matar, vou matar.
Ai, que horror, né? Aí já virou psicopatia mesmo. Mas assim, eu vou mostrar que eu tenho vontade de fazer algo ruim, eu vou fazer algo ruim. Não é no sentido de se entregar para o mal que há em você, não. Mas é no sentido de perceber essa porção que tem aí dentro, porque negá-la não vai ajudar. Aliás, o que nós negamos só cresce. Jung, tudo que você resiste, persiste. Olha que frase top, né? Tudo que você resiste, persiste. Então, quanto mais eu nego algum sentimento em mim, algum pensamento, alguma coisa dentro de mim, tanto mais isso vai suplantar as minhas defesas e vai vir à tona. De certa forma, se a gente parar para pensar, nós vamos observar que boa parte dos erros que nós cometemos estão ligados a 1, 2 ou no máximo 3 pontos. Teve uma live que eu falei de Aquiles, né? E falei do calcanhar de Aquiles, portanto, né? Foi a live que eu estava falando lá da Guerra de Troia. Então, quando eu não assumo a minha fragilidade, quando eu não assumo os meus defeitos, esses defeitos ficam pairando. Por exemplo, tem pessoas que têm um traço em si de ser iracundo. E o fato de ser iracundo traz para ele 1001 problemas. Tem pessoas que têm como traço ser medroso. E o fato de ser medroso traz 1001 problemas. Tem pessoas que têm um traço de ser muito inocente. E essa inocência, essa falta de percepção de realidade da vida, faz com que ele se dê mal em 1001 situações. Então você pode pensar em todos os momentos da sua vida em que você teve problema, em que você se deu mal, em que você teve prejuízo, em que as relações ficaram ruins, não importa. Se é na área pessoal, se é na área profissional, não importa. Se você parar para pensar e olhar com muita atenção, você há de perceber que esses males que você sofreu ou que você ocasionou a alguém sofrer, eles estão conectados a 1, 2 ou no máximo 3 características centrais que se revelam de diferentes formas. Mas porque em geral a gente não está acostumado a descer na fonte da nossa sujeira interior, a gente não olha para isso na fonte. Descer na fonte é reconhecer traumas, por exemplo. Tem coisas que nos trazem sofrimento uma vida inteira. E a base está lá num trauma vivido na infância, na adolescência. E aí a gente fala assim, não, já passou. Ah, mas já passou. Ah, mas já passou. Gente, já passou. Será? Passou o episódio. Mas será que aquela energia psíquica vivida não está aí dentro ainda repercutindo e trazendo à luz N situações que vão recondicionando você aos erros e ao sofrimento? Então a gente tem muito essa tendência, né, de falar assim, não é nada não. Essa prova de psique, ela tem a ver com a gente parar de falar que não é nada não. Ir lá e pegar a água da fonte do rio do inferno, aquela água extremamente poluída, é ir na fonte dos nossos próprios defeitos. A fonte que gera para mim sofrimento, mal-estar, parará. Veja, cada um de nós está encarando essa quarentena de uma maneira. Sim. Se você parar para pensar, as maiores ansiedades e angústias que você tem tido nesses dias não tem a ver necessariamente com um vírus ou o risco de contraí-lo e não tem a ver necessariamente com a crise financeira que você está vivendo ou possa vir a viver. Mas tem a ver com o modo como você encara, tem a ver com a lente que você usa para enxergar esse mundo de Deus, para enxergar esse mundão de Deus. E essa lente que você usa para enxergar esse mundão de Deus pode ser uma lente ok, então você está mais fortalecido, mas pode ser que essa lente tenha alguns detalhes estragados, entre aspas, e você precisa descer na fonte
na fonte dos males, dos seus próprios males, para te entender de uma maneira profunda e vir de lá com a sabedoria. Agora veja, para poder ir neste lugar, não é de qualquer jeito. A gente tem que elevar a consciência, pedindo ajuda, sim, e tem um resultado. Quando nós conseguimos ir nessa nascente, nós nos elevaremos. Então, quem é a águia? A águia é a própria psique. Nossa psique humana, ela é a águia. Ou a própria psique, essa personagem que nós estamos trabalhando com ela. Ela é a própria águia. A águia não é um animal que voa, a ave que voa mais alto, de maior potencial de voo? Sim. Então, quando você se permite olhar para suas maiores mazelas, ao mesmo tempo você adquire essa força sobre-humana da águia que vai sobrevoar, que vai conseguir ter voos audaciosos. Você quer ter voos audaciosos? Quer? Muito bem, então se prepare para descer na fonte de todos os males. Só quem desceu no mais profundo abismo conseguirá se elevar ao mais alto céus. Não sei quantos de vocês acompanharam a live que eu falei justamente da descida na caverna, que é preciso descer na caverna. Isso aqui é uma outra forma, de falar dessa descida na caverna. A Maria do Socorro disse: é difícil mesmo entrar no interior e buscar os nossos males interiores e assumi-los. É muito desafiador, por isso aqui já é a terceira prova, porque o desafio vai aumentando. Mas quem deu conta de fazer a prova 3 é porque passou na 2. Se ela não tivesse passado na prova 2, não tinha ido para 3. E quem fez a 2 é porque passou na prova 1. Se não tivesse passado na prova 1, não tinha chegado nessa. Então, se você está no momento de descer e olhar com coragem para os seus males, é porque a águia já está em você. E a águia já é capaz de te elevar. Então aqui a gente está falando da elevação da consciência. Gente, eu acho muito lindo isso. Porque a gente começa no nível do discernimento. A tarefa 1, a prova 1. É preciso discernir. Então no discernimento eu estou usando inteligência. Inteligere, separar entre uma coisa e outra. No nível 2, a segunda prova, já não vale. Cabeça só não vale. Tem que usar intuição. A intuição é que vai me garantir conseguir encontrar ouro mesmo no meio dos espinhos. Mas na prova 3 já não é mais a intuição, já é uma mente superior. A mente e a potência mental divina, representada aí pela águia de Zeus. Então você vê que a gente está elevando o nível? Que lindo isso, né? Filó, bem-vinda. Dalila, lindinha, bem-vinda. Delane, Antônio Ricardo, bem-vindo, meu caro. Renato aqui também, chegando. Gilberto Lima. Silvana tinha dito, é lutar, tentar diminuir nossos defeitos. Isso aí. Valéria Palmeira também chegou por aqui. Júlio da Cruz, muito bem-vindo. A Lógia tinha dito, fala Deus, hoje eu conversei sobre isso com meu irmão. Olha aí, sintonia! Jung chama disso de sincronicidade. Muito bom. Carlos, bem-vindo. E aí vamos para a quarta e última prova. Óbvio que quando ela chegou, quando a psique chegou com a água, com um copo d'água para Afrodite, Afrodite falou assim, eu não aguento mais essa menina. Quem tá ajudando essa menina? Ela não podia nem fazer nada, porque a última ajuda veio do próprio Zeus, imagina, era o chefe do panteão, ela não podia fazer nada. Mas ela disse assim, agora, se andando na beirinha do inferno, ela não caiu, pois agora ela vai descer no inferno, agora ela vai no Hades. E aí a gente tem algo que é muito comum em todos os mitos, e não só nos mitos gregos, nos mitos de todos os povos, é muito comum esse momento da descida ao inferno. A gente vai ver que o herói, ele sempre passa por essa experiência da descida ao inferno, E qual é a prova então? Bom, existia uma certa deusa chamada Perséfone. Perséfone é uma história bem bacana, uma história interessante. Diz que ela estava passeando, só vou fazer esse adendo aqui da história de Perséfone. Diz que ela estava passeando ali nos campos, nas campinas, toda, tererê, tererê, uma
mocinha, tá? Perséfone nesse momento, né, do início da história dela, ela é uma mocinha, imagina uma mulher que acabou de se tornar uma mulher, né? Ela tá na flor da idade, mas muito inocente, muito entregue a olhar para cá e para lá, sem prestar atenção. E ela está passeando na beira do buraco que entra para o inferno, onde está o Hades, né? O deus das profundezas. E Hades, então, olha para ela e se interessa e a sequestra. E ela, a mãe dela é uma deusa também, né? Deméter é a mãe de Perséfone. E a mãe dela a procura por todos os lugares, e a mãe dela enlouquece. A Deméter, ela é essa deusa mãe, né? Ela é a mãe da terra. A Deméter, ela é responsável pelo plantio, não somente, né? Pela colheita, especificamente pela colheita. Então, assim, ela é aquela mãezona, né, que protege. E aí, quando a filha desaparece, ela enlouquece. E ela põe todo mundo atrás da filha, até que ela recebe a notícia que a filha tá lá com Hades. E ela não tem permissão, porque cada deus manda no seu pedaço, né? E lá no Hades, no inferno, ele manda. Então, assim, ela não pode descer lá para buscar a filha, mas ela faz, então, uma coisa. Ela diz, pois então agora nada produz. Como ela é a deusa da produção, ela diz, nada produz. E a terra entrou numa total improdutividade e se tornou um inverno sem fim na terra, né? Tudo gelado. Ela falou, enquanto eu não tiver minha filha... E aí os deuses intervêm, né? O Olimpo vai lá interferir nessa história toda, de maneira que o Hades não quer ceder e Deméter não quer ceder. E então eles chegam no meio termo, de que o Hades devolveria Perséfone durante um tempo e ela retornaria durante um outro tempo. E aí, então, de acordo com esse mito, nós temos a questão do momento do inverno, né? Que é quando a terra não é produtiva, né? Porque é o momento que a Perséfone volta para as profundezas, né? Como esposa de Hades. Tem mais coisa aí no meio desse mito, porque ela tenta voltar, mas aí ela faz o que não devia fazer. Enfim, tem umas coisinhas aí no meio do caminho, mas não é o nosso mito de agora. Só para a gente saber de onde vem essa história dessa Perséfone. Então, Perséfone, a esposa de Hades, é a deusa do submundo, tá? A deusa lá da região dos infernos, então... E disse que Perséfone era uma das deusas mais lindas, tá? Mas ela não concorria com Afrodite, porque Afrodite é a deusa da superfície, da beleza, né, que atrai os humanos, a beleza do amor, né, o amor carnal. Tanto que ela é mãe de Eros, né? Eros, esse amor da carne, esse amor que nos faz suspirar. Mas lá, no submundo, Perséfone é uma deusa lindíssima. E daí Afrodite vira para Psique e diz assim, então agora você vai ter que ir lá no inferno e pedir para Perséfone te dar uma porção da beleza dela. Você vai pôr nessa caixinha aqui e você vai trazer para mim uma porção da beleza de Perséfone. Gente, essa é a última prova, mas pensa... Descer ao inferno é coisa muito complicada, né? Até porque tinha aquele cachorro de 3 cabeças que vigiava, né? Tinha que dar a moeda lá pro barqueiro para poder atravessar ela no rio. Tinha muita coisa complicada. De mais a mais, tinha o problema de sair de lá. Então, se entrar no inferno já era difícil, sair era coisa complicada. Mas lembre-se, agora nós temos uma psique renovada. Nós temos uma psique que conseguiu ir na sua fonte, olhar para os seus males e criar um potencial de ascender. Em outras palavras, quando a prova maior vier, a prova da descida ao inferno, ela não vem para qualquer um. E se ela vem para você, para mim, quando ela vem, é porque nós já estamos num outro nível. Essa história da água, né? De certa forma, existe um momento na vida da gente que a nossa alma, né? Estão lembrando lá da primeira live, né? Psique é alma, né? São palavras sinônimas, né? Só que uma em grego e outra em latim.
Então, psique em grego, em latim é alma. A nossa alma chega um momento que ela cria um potencial, ela se eleva, né? E aí a gente começa aquele momento de fluir rios de águas limpas, né? Tem até um texto bíblico muito bonito, né? Que Jesus fala que aquele que, né, o receber dele vai fluir rios de água viva, né? E tem um outro momento que ele conversa com uma certa mulher na beira de um poço, pedindo a ela um pouco d'água, e nesse diálogo que ele tem com ela, ele fala para ela, fala assim, olha, quem beber dessa água aqui vai voltar a ter sede, mas quem beber da água que eu der, nunca mais terá sede. Então é aquele fluir, sabe, que chega um momento que você consegue se reorganizar para caminhar. É um momento que você está numa conexão com o transcendente, com o divino, com essa sua dimensão noética, que a sua psique, ela faz o caminho de conexão com a matéria, mas ela consegue fazer o caminho de se conectar com o espírito, de tal forma que ela tem essa água, né, que flui de dentro de si, né? E essa água que vai matando a sede. Então, a nossa personagem, a Psique, ela não é a mesma menininha que duvidou do Eros. Ela já está melhor, ela está mais evoluída. E ela topa o desafio. E ela vai. E ela consegue descer, e ela chega até Perséfone e conta para ela a história. Perséfone também, né, se compadece dela e entrega numa caixinha e diz, está aqui. Mas você leve para Afrodite, mas não abra essa caixa. Porque a minha beleza é algo tão grandioso e extraordinário que ela só serve aos deuses. Somente os deuses são capazes de vislumbrar e contemplar a minha beleza. Mortais podem morrer se contemplarem a minha beleza. Então, toma aqui, eu estou te dando, leva lá para sua sogra. Vamos ver se agora você convence a sua sogra a deixar você se reencontrar com o seu grande amor. Mas não olha, ok? Mas não olha. O que vocês acham que aconteceu? O que vocês acham que aconteceu com essa Psique? Meu Deus do céu. Ela vinha com a caixinha na mão. Com a caixinha na mão, subindo, contente, saltitante, tagarelando consigo mesma. E lembram quando foi que começou o problema? Porque ela estava lá, casada com Eros, amando e sendo amada, tendo tudo do bom e do melhor. As irmãs veem barulho no ouvido dela, né? Aquela voz da inveja, que a gente tem que tomar muito cuidado para não ficar conversando com quem é invejoso, porque quem é invejoso vai tentar minar a nossa alegria. Gente, o prazer dos invejosos é minar a sua alegria. Então, saiba reconhecer a energia da inveja para não sair por aí tagarelando suas felicidades para quem não merece ouvir, né? E foi ali naquele momento que ela teve uma curiosidade, e aquela curiosidade que ela teve, que não foi uma curiosidade positiva. Lembra que na primeira live, eu falando desse tema, eu falei para vocês assim, que existe aquela curiosidade que é ligada à ciência, da busca do saber, do conhecer, do desenvolver, e ela é positiva. Mas existe aquela curiosidade ligada à insegurança, e ela é negativa, né? Então a curiosidade aqui é no nível da insegurança. Calcanhar de Aquiles, será que um dia ele é totalmente curado? Não. O calcanhar de Aquiles é a sua fragilidade. Então escuta bem, eu volta, rebobina a fita que eu vou falar isso de novo devagarinho. Tá prestando atenção? Então vamos lá. O seu ponto frágil, ele é o seu ponto frágil hoje e amanhã e quando você tiver 80 anos. Os pontos realmente frágeis são traços da nossa personalidade, características marcantes em nós, que às vezes têm a ver com traumas. Funciona mais ou menos como a mentalidade de um alcoólatra que se reconhece alcoólatra. E ele entende que ele nunca mais pode beber um gole, porque se ele beber o primeiro gole, a pinga bebe ele. Então, se ele beber o primeiro gole, não é ele que vai beber a pinga, a cachaça, é a cachaça que vai beber ele.
Então, quando a gente olha para o ponto de fragilidade e a descida lá para a descida não, né? A subida, porque era para pegar na fonte, para pegar a água lá na fonte do rio do inferno, né? Que eu falei que é o reconhecimento dos meus pontos de fragilidade. Eu preciso entender o que é fragilidade em mim, porque o que é fragilidade em mim, algumas dessas fragilidades, elas são características em si, que não são em si mesmas nem positivas nem negativas, mas se eu deixar virar a chave, vou dar um exemplo. Uma pessoa iracunda, então ela é uma pessoa iracunda, que fica com raiva facilmente, ok? Que vai de 0 a 80 assim e explode, né? Bomba atômica. Essa é uma característica. Isso é o ponto de fragilidade dela. Então agora ela vai olhar para isso. Só que essa capacidade de explosão pode ser usada positivamente. Você desafia essa pessoa e dá para ela um projeto, em 3 tempos ela faz acontecer. Sabe aquela pessoa que tem sangue no olho, que vende até geladeira para esquimó, porque tem sangue no olho? Aquela pessoa que sai para fazer uma coisa e faz. Aquela pessoa que não desiste. Então essa tenacidade que vai ser ótima, por exemplo, no mundo dos negócios. Aquela pessoa que tem um problema, ela vai correr atrás até descobrir a solução. Ela não vai sentar e chorar. Por quê? Porque ela é de explosão, ela é de pôr para fora. Só que agora ela está usando essa característica de forma positiva. Mas se ela não ficar, atenta, de olho, uma hora ou outra, a chavezinha da mesma energia pode virar. E essa chavezinha, se virar para o lado errado, pode fazê-la voltar para um comportamento de se tornar enraivecido, iracundo e pá, uma bomba atômica que mata um monte de gente. Tá fazendo sentido aí? Vou dar um segundo exemplo para isso ficar bem reforçado para a gente, tá? Pensando em um outro tipo de energia psíquica. Vamos falar daquela pessoa que é mais pacífica, ok? É aquela pessoa que fala muito que pensa muito antes de falar, que às vezes não fala, que carrega muito consigo. E essa pessoa, ela se tornou tão passiva que ela se tornou Maria vai com as outras na vida, por assim dizer, né? Essa expressão do Maria vai com as outras, que é a pessoa que não tem vontade própria. Ela se tornou uma pessoa largada, uma pessoa que não cuida de si mesma, uma pessoa que é levada por toda sorte de vento. Então ela não tem perseverança. E isso é o ruim. Isso é a água suja da fonte. Bom, mas agora ela conhece isso, então ela vai usar essa capacidade para quê? Para ser ponderada, para botar panos quentes nas discussões, para não deixar, né, as brigas se acalorarem e criar problemas. Essa característica usada positivamente é uma preciosidade, mas isso é um ponto de fragilidade. Então, se essa pessoa não ficar muito atenta, uma hora ou outra, ela pode ser passada a perna, porque ela tem essa característica como tendência. Captaram a essência da coisa? Pois é. Então essa curiosidade, não a curiosidade positiva da investigação científica, mas a curiosidade da insegurança, da dúvida negativa, é uma característica da psique. Quais são as características da sua alma que precisam ser cuidadas constantemente? Você já sabe? Você tem clareza disso? Tem que ter. Tem que buscar essa clareza para você vigiar essas áreas. E aí veio a curiosidade, e ela estava com a caixinha que ela não podia abrir, ela sabia que não podia abrir, mas a curiosidade foi maior que ela, e ela abriu e olhou. E quando ela olhou, ela caiu num sono profundo. Nos mitos, geralmente, quando se fala de morte, muitas vezes essa morte é um sono profundo, né? É o sono profundo da Bela Adormecida, né? Que precisava do beijo do príncipe. É o sono profundo da Branca de Neve, que comeu a maçã e também precisou do beijo do príncipe, entendendo que nos contos de fada, os príncipes, eles são representantes do espírito e as princesas são representantes da alma. Então é quando a alma sucumbe e aí precisa vir o espírito e beijar, acordar a alma para ela levantar novamente e voltar à vida, né? Voltar a esse estado de expansão de consciência. Então ela dorme, ela adormece, né? Um sono profundo. Só que nesse momento, gente, o que acontece? O Eros já não está mais aguentando de amor, né? O Eros está assistindo tudo isso de longe. Ele está vendo a amada dele sofrer profundamente, ao mesmo tempo ele está vendo os deuses ajudarem, né? Através de cada uma dessas estratégias. Então o Eros, vendo que a amada dele sucumbiu, ele vai
pega a amada no colo e sai voando com ela ali do Hades, do inferno. E ele a leva até o Olimpo, né? O Olimpo é o espaço céu, né? O céu nos gregos chama-se Olimpo. Então ele a leva até o Olimpo com a concessão de Zeus. E ali ela bebe a ambrosia, que é o alimento dos deuses. E ao beber a ambrosia, ela se torna também uma imortal. E o amor deles se consuma. E eles então se tornam um só em um amor eterno. Ai, que lindo! Agora, o que significa isso? Significa que ao descer no nosso mais profundo abismo, ao viver as nossas provas mais difíceis, nós precisamos vencer as nossas maiores fragilidades. É isso que essa quarta prova nos ensina. E ao vencer as nossas maiores dificuldades, nós vamos nos conectar com a nossa beleza interior. Quando você se permitir descer, viver as piores provas e descer no mais profundo abismo da sua dor, da sua dificuldade, o que vem depois, quando você vence a sua dificuldade, é que você vai resgatar o que tem de mais belo e extraordinário em você. Então eu quero fechar essa live perguntando: quais são as grandes belezas que você quer resgatar acerca de si mesmo? Eu assisti a um filme hoje à tarde, um filme indiano, e a personagem principal do filme, ela não sabe mais sorrir. Ela vive uma história de vida muito pesada, o pai se suicidou, eles têm muitos problemas financeiros. E aí chega, né, o mocinho e vira para ela e fala assim: você se esqueceu como sorrir. E aí ela tenta sorrir e não consegue. Então, qual é a sua beleza que você tem que resgatar? É a capacidade de sorrir? É a coragem de ser quem você é? O que você tem que resgatar? Qual a beleza interior que você tem que resgatar? É a esperança? É a fé em dias melhores? Qual é a beleza interior que você tem que resgatar? É acreditar em si mesmo e no seu potencial? É a capacidade de ter projetos? Qual que é a beleza interior que você tem que resgatar? Qual é a sua beleza interior a ser resgatada nesses dias? É o brilho da tua alma, é o brilho do teu olho que está opaco diante das dificuldades? Qual é a beleza interior que você quer e precisa resgatar? É a capacidade de amar? Você já sofreu tanto? De repente viveu experiência de traição nos mais diversos níveis e esqueceu como é abrir-se para o amor? Qual é a sua beleza interior a ser resgatada? O que você quer resgatar? E é assim que eu quero fechar o nosso encontro de hoje. Que essa minha pergunta reverbere na sua mente, na sua alma, de tal forma que o seu espírito, lembra da live onde eu comecei esse mito, né? Que Eros representa o espírito. Então, que a sua dimensão noética, espiritual, transcendente, essa dimensão que está para além de você mesmo, venha em resgate a sua alma, para que a sua beleza interior volte à vida. É o meu desejo para você, para mim, para nós. Lembrando que amanhã é domingo, eu vou entrar mais cedo. Então amanhã, nossa live de número 40 da nossa Quarentena do Bem, eu te espero aqui às 17 horas. Beijo no coração e fiquem com Deus.